Amém ou não amém, gente? Glória a Deus. Eu quero convidar você, pode se assentar, abrir a sua Bíblia comigo, em Êxodo capítulo de número 12. Nós não podemos perder essa oportunidade de mergulharmos nesse texto da palavra que fala sobre a Páscoa, um feriado, uma data que é dita pelo próprio Deus que deve ser celebrada, que deve ser comemorada no decorrer dos anos. Ao redor do mundo, tanto no mundo judaico quanto no mundo cristão, se celebra essa data que tem um significado espiritual tão profundo, tão tremendo, e nós não podemos perder essa oportunidade de estarmos numa data como essa e entendermos a profundidade e aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, através da palavra. E nós vamos ler sobre a primeira Páscoa, que está em Êxodo capítulo de número 12. Êxodo capítulo de número 12. Hoje eu estou com mais cara de pastor, né? Os irmãos, o pastor está todo engomadinho, né? Estou com a cara de pastor hoje. Pois então, estou vindo de um casamento, vamos por isso, né? Eu estava fazendo um casamento ali de um jovem, casal de jovens da igreja. Já vim todo empacotadinho. Ficou bonito? Ficou, né, irmão? Tá bom, obrigado. Êxodo capítulo de número 12. Verso 1, vamos ler os 14 versos que resumem e que narram sobre a Páscoa, e vamos entender essa essência e sobretudo a amplitude da Páscoa, o quanto que ela nos aponta sobre o passado, presente, futuro e eternidade, essa amplitude da Páscoa. Êxodo 12, assentado como você está, reverência à palavra, diz assim a palavra do Senhor: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Diga após mim assim: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Grave isso. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Verso 5. O cordeiro será o quê? Sem, quem está com a Bíblia aberta aí, todo mundo, né? O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, no fim da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Pega o sangue e passa na ombreira, nas vergas das casas onde estiver sendo alimentado esse cordeiro. Verso 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos ungidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, porque é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13 e 14 para finalizar: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E aí pode deixar aí marcado,
quero citar João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, que diz assim, João 1, 29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Graças te damos, Senhor, por essa noite tão especial, por podermos rememorar sobre a Páscoa, um marco na história do povo de Israel, uma sombra que foi revelada para nós, com Deus, com a vinda de Jesus, a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e uma salvação que, ó Deus, chegou até nós, e nós queremos te glorificar, e queremos, ó Deus, pedir que o Senhor venha nos fazer entender a dimensão, a profundidade e a realidade, ó Deus, desse princípio, essa realidade da Tua Palavra na nossa vida hoje. Aplique os princípios à nossa vida, que seja uma noite também, ó Deus, de marco na nossa vida, na nossa caminhada com o Senhor, no nome de Jesus, amém, amém, queridos? Como eu disse, todo mundo judaico e cristão celebra a Páscoa, Esse, aqui no Brasil em especial, emendou com um novo feriado. Eu acho que isso, daqui muitas décadas é que vai voltar novamente a fazer essa junção, né, com o 1º de maio aí. Mas o feriado da Páscoa, ele é celebrado tanto por judeus quanto por cristãos. E interessante que as formas de celebração são muito variadas, o que traz a gente um pouco de falta de entendimento da essência que ele carrega. Então a gente já viu a Páscoa, né, quantos de nós já vimos a Páscoa ser comemorada através de procissão, onde as pessoas vão passando, fazendo aquela encenação ali da morte de Jesus, uma encenação bonita, nas ruas muitas vezes. Eu já vi a Páscoa sendo representada através de penitência ou sacrifício. Uma vez eu vi um homem que decidiu caminhar com uma cruz. Ele falou, não, eu vou pegar uma cruz, saiu até numa reportagem, e andava cerca de, andou, se não me falha a memória, mais de 50 quilômetros, foram alguns dias, com aquela cruz ali carregando, como um gesto de penitência, né, por uma memória acerca da Páscoa. Outros comemoram através da quaresma, não comendo ali a carne nesse período chamado quaresma. Outros celebram a Páscoa, que é o mais conhecido por nós, através do, quem comeu chocolate dá glória a Deus, ou diz misericórdia, né, porque depois a gente tem que queimar tudo, né, apenas com os ovos de Páscoa. Inclusive, eu estava, né, a cidade ficou linda em questão de iluminação, né, a semelhança do que é feito no Natal. Nós vimos agora na nossa cidade também iluminado. E eu peguei num dia de carro, passando com a Helena, falei, Helena, vamos ver ali, olha que legal, mas que está tudo colorido, as praças, né, a praça lá da estação, a outra praça próxima da prefeitura, a Avenida Minas Gerais, e fui andando. Aí a Helena, a menina é figura, né? A Helena do nada falou, pastor não, papai, quase, né? Papai, está faltando um negócio nessas luzes aí. Eu falei, o que? A cruz. E aí eu olhei, eu falei, é mesmo, filha, está lá Feliz Páscoa, tem cenourinha, tem ovinhos de Páscoa, se formado de ovo de Páscoa, tem uns coelhinhos espalhados, mas não tem, eu não achei, ela também não viu, eu também não parei para olhar criteriosamente, mas eu acredito que não tenha. E aí ela começou a cantar a musiquinha lá, né, que ela já sabe, não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Não vou cantar mais não, que já, senão os irmãos vão embora. Mas ela começou a cantar e eu falei, olha só, tão lindo ficou, mas faltou o que é de fato essencial. Tem tudo, não tem nada a ver, ficou lindo, mas não tem nada a ver com a Páscoa. Na essência bíblica, nada a ver. Olha a história que nós lemos da primeira Páscoa, o que tem ovo com ele aí? Nada. Chega a se tornar até mesmo uma aberração, uma distorção assim completamente absurda. Não estou falando que tem pecado em comer, nada disso não, só estou falando das distorções que vão sendo comunicadas. E para muitos é apenas um feriado para aproveitar, ir para a praia, beber, curtir. Então, as formas são muito variadas, diversificadas, e na grande maioria altamente distorcidas do que de fato significa a Páscoa e as aplicações para a nossa vida, para a nossa caminhada com Deus, para a nossa caminhada de vida. E aí a gente olha aqui então
nesse texto. A gente olha esse texto que narra para a gente a primeira Páscoa. A gente está um pouco mais contextualizado, porque a gente vem andando ali sobre Êxodo, apesar de que esse capítulo eu não preguei. Em Êxodo 12, comecei ali, não me falha a memória, com o chamado de Moisés, já entrando ali na libertação do povo pós isso. Mas Êxodo 12 é justamente a narração da primeira Páscoa. A gente começa a perceber aqui que a primeira Páscoa, ela foi uma festa criada por Deus, e não pelos homens. Tem muitas datas, muitas festas, muitos feriados que são criados pelos homens. Dia do Trabalhador, Tiradentes, Carnaval, e tantos, até o Natal. É uma data para ser separada, foi criado por homens, com o sentido de comemorar o nascimento de Jesus. Mas a Páscoa, em especial, ela foi criada pelo próprio Deus. O próprio Deus foi quem instituiu para que o povo celebrasse essa festa, parasse tudo para poder celebrar essa festa. E celebrar de forma perpétua, porque o texto diz em Êxodo 12, verso 24 a 27, diz assim: obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia, celebrem, festejem. Afinal foi uma libertação do povo. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa isso, ou seja, a gente deve sentar, a cada ano os pais deveriam sentar com seus filhos ao redor da mesa, como Jesus fez com os discípulos da Páscoa ali, também no feriado da Páscoa, para falar da sua morte e celebrar a ceia. Os pais deveriam sentar com seus filhos para falar sobre o sacrifício, o significado da Páscoa. E o verso 27 diz: responda para os seus filhos, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas do Egito, e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Então o contexto que marca a Páscoa ao Senhor é o contexto onde um povo estava sendo escravizado de forma terrível, de forma cruel. O povo estava sendo humilhado. O povo já não aguentava, era um sofrimento que eles não aguentavam mais. A ponto que, se você ler em Êxodo 2, 23, você vai ver que eles começaram a clamar ao Senhor. Diz assim: muito tempo depois morreu o rei do Egito, os israelitas gemiam. Olha o contexto da Páscoa, muito diferente do que hoje a gente é cercado e bombardeado. O povo gemia, o texto diz, Êxodo 2, 23, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. Gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Aí em Êxodo, capítulo número 3, verso 7, fala que Deus viu e ouviu o clamor e viu o sofrimento desse povo. Esse é o contexto da Páscoa. O povo sofrendo terrivelmente, começa a clamar o Senhor, gemendo. Não sei quanto que você já fez orações assim com gemidos, talvez poucas vezes, desesperançados. Pai morreu, avô morreu, o bisavô morreu como escravo, e eles estavam ali enfrentando essa realidade de escravidão, e eles clamaram. Êxodo 3, versos 7 e 8 diz assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço o sofrimento, por isso que eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para trazê-los e fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Então você vai ver aqui que quando o povo de Deus clama, de forma indubitável Deus age. Sabe, quando a gente está gemendo, o nosso gemido, a nossa oração toca, movimenta o reino espiritual, quando nós clamamos ao Senhor. E eu fico pensando, às vezes pode ser situações, irmãos, como do povo de Israel, que há anos a gente não vê nenhuma perspectiva de mudança. Talvez a gente vive momentos assim, pessoas vivem realidades assim no casamento, há anos não viu uma gota de esperança. O povo de Israel há anos não viu uma gota de esperança. Bisavô, avó, pai, tudo morrendo como escravo, sofria de manhã, de tarde, de noite, só para poder comer, só para ter um alimento e um lugar para morar. Mas esse povo clama e Deus muda a realidade, Deus intervém na história.
O texto diz, Deus vê o nosso sofrimento. Essas coisas são verdades que quando a gente está passando pelo sofrimento, muitas vezes a gente não consegue absorver na essência. Tantas vezes a gente passa por dor e fala assim, Senhor, parece que o Senhor não está vendo. Parece que o Senhor não está percebendo a minha dor. Eu quero dizer, reafirmar aquilo que a palavra diz. O Senhor vê o nosso sofrimento. E sabe qual que é a maravilha disso, irmão? Que o mesmo Deus que vê, que conhece o sofrimento, viu o sofrimento, que Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele é o Deus onipresente, Ele desce para poder libertar o povo. Ele é onisciente, e Ele não fica só na onisciência, eu conheço, e fica inativo, mas Ele é o Deus onisciente, mas Ele é o Deus onipresente, porque Ele manifesta, Ele desce do céu e se manifesta na terra. Jesus está no Getsemane, sofrendo suor de sangue, Ele viu um anjo para poder consolar Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. Ele vê a nossa dor, mas Ele também se manifesta, Ele é o Deus presente conosco. E o mais tremendo é que esse mesmo Deus que conhece, porque é onisciente, o mesmo Deus que se faz presente, porque é onipresente, Ele é o Deus onipotente, Ele muda toda a realidade, Ele é o Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele entra e liberta um povo que não tem mais esperança, onde gemia de dor, e coloca esse povo para viver as promessas do céu na terra. Eu quero declarar sobre a sua vida debaixo dessa palavra. Eu não sei se você está enfrentando um âmbito de dor em alguma esfera da sua vida, mas eu quero dizer, Deus está aqui neste lugar, e o Deus que conhece, o Deus que está, é o Deus que vai estender a mão sobre vidas. E aquilo que aconteceu com o povo de Israel, eu quero declarar profeticamente sobre vidas aqui nessa noite, situações inalteradas, situações onde você não tinha mais esperança. O Senhor vai reverter, o Senhor vai descer do céu, o Senhor vai enviar o anjo e vai mudar essa realidade, para que todos vejam e saibam que o Deus que você serve é todo poderoso. Você pode exaltar, você pode aplaudir, você pode glorificar, você pode celebrar uma nova estação. Eu creio, e Deus desce para libertar esse povo. Deus chama Moisés para poder ser voz dele diante de Faraó, e a gente já sabe a história. Faraó vai criando as resistências, Deus manda uma praga, Deus manda a segunda praga, Deus manda a terceira praga, Deus manda a quarta praga, e Faraó resistente. Faraó libera e depois não libera, ele segura o povo e manda a quinta praga, manda a sexta praga, manda a sétima, manda a oitava. Que moço duro de coração. Afinal, o próprio Deus estava endurecendo o coração dele, porque o Senhor inclina o coração do rei para onde quer. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele permite situações na nossa vida, muitas vezes parece que não vai romper, mas Ele está no controle da nossa história. No tempo certo Ele vai se levantar, e como aprendemos domingo passado, o que a gente precisa é aprender a permanecer, é permanecer na fé. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo, mas existe uma palavra que Abraão recebeu, que esse povo vai pisar na terra que mana leite e mel. Eu não creio, mas eu não vejo, melhor dizendo, mas eu creio numa palavra que eu recebi sobre a vida dos meus filhos. Talvez é isso que o Senhor está trazendo à sua memória nessa noite. Eu não estou vendo nenhuma mudança, estou vendo perdido, frio, eu estou vendo distante, mas existe uma palavra sobre os meus filhos não são para o mundo, os meus filhos são para o Senhor. O Senhor Ele é herança do Senhor para a minha casa. Então o que deve governar a nossa vida é justamente uma palavra de Deus. Mesmo que diante de tantas resistências, diante de tantas batalhas, muitas vezes a gente pode não ver vitórias no tempo que a gente imagina, mas no tempo do Senhor se manifesta. E aí Deus manda então a 10ª praga, que é a última. Já tinha mandado de piolho, já tinha mandado de rãs, já tinha mandado de gafanhoto, já tinha mandado da água virar sangue, que a gente já aprendeu sobre isso, que eram deuses que o Senhor estava vencendo na mente do Egito, no coração do Egito. E Ele manda essa 10ª e a última praga, onde Ele diz assim para o povo: olha, eu vou matar todo primogênito que tiver na nação do Egito. Todo primogênito. Isso é o significado da Páscoa, diferente do chocolate trufado. Vou matar todo primogênito do Egito. E para que o povo de Deus seja preservado dessa carnificina, desse ataque, dessa morte do primogênito, eles vão fazer o seguinte: a família teria que se unir dentro de casa.
Vão pegar um cordeiro que não tenha defeito, um cordeiro sem defeito, e vocês vão se alimentar desse cordeiro. Vocês vão sacrificar desse cordeiro para se alimentar. O sangue tirado desse cordeiro, ele deve ser aspergido, deve ser passado pelos umbrais e as vergas da porta. E à meia-noite, quando o Senhor passar por cima da casa, inclusive Páscoa, Pechat, que significa pular, o anjo não vai, o Senhor não vai matar aquele que está com a marca do sangue do cordeiro no umbral da sua porta. E naquela noite, o Senhor passou, à meia-noite ali, a noite passou, e a casa que havia a marca do sangue, ela foi poupada, e a morte não pôde tocar quem tinha a marca do sangue do cordeiro. Você já entendeu? Você já entendeu o que João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque semelhantemente nós estávamos escravos, perdidos, onde a gente não havia esperança de vida, de libertação, de liberdade. Mas o Senhor chega na minha história, chega na sua história, e por conta da marca do sangue sobre a minha vida, sobre a sua vida, o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, sem defeito, porque o Cordeiro tinha que ser sem defeito, por causa do Cordeiro que foi sacrificado. Aonde tiver a marca do sangue, a morte não pode tocar, a morte não pode tocar, o diabo não pode tocar. Meu irmão, a boa notícia é que quando eu e você entregamos a nossa vida a Jesus, você e eu somos marcados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a morte, o diabo não pode mais tocar na minha vida e na sua vida, porque você tem a marca do sangue poderoso de Jesus, o sacrifício definitivo feito na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos receber vida e vida em abundância. E a morte agora não faz mais parte da realidade, porque ainda que seja morto, nós viveremos para todo sempre com Ele. E aí nasce, se estabelece, se inaugura de fato a Páscoa ao Senhor, onde o reverendo Hernandes diz assim: na mesma noite da morte para os egípcios, foi a noite de libertação. Para os hebreus, para uns juízos, para outros a salvação. Ele segue dizendo a diferença entre o juízo e o livramento, a diferença entre a morte e a vida, a diferença da condenação e a salvação é o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. E aí nós olhamos para essa Páscoa e vemos a amplitude dela, porque ela toca o nosso passado, ela toca o passado, ela toca o presente, ela toca, aponta para o futuro e nos revela a eternidade. E eu quero aplicar essas 4 verdades e a gente orar sobre isso e viver essa realidade espiritual da Páscoa nessa noite. A primeira coisa que nós entendemos acerca da Páscoa é que a Páscoa, acerca do passado, ela estabelece uma libertação definitiva. Diga comigo: libertação definitiva. Vamos juntos, 1, 2, 3 e libertação definitiva. Coloca a mão sobre a sua vida e diga: libertação definitiva. Vamos dizer mais uma vez juntos: libertação definitiva. Êxodo 12, 40, 42. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia quando se completaram os 430, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Saíram. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília na mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. 430 anos. Eu fiquei pensando, 430. Gente, 40 dias de escravidão deve ser uma tortura. Não foram 40 dias, não foram 40 meses, não foram 40 anos. 4 séculos de escravidão. O que
traz para a gente uma realidade que não importa o tempo que a gente esteja vivendo um sofrimento, porque o poder não está no tempo, o poder está no sangue. O poder está o sangue de Jesus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não importa. Eu tenho sofrido de uma enfermidade, eu tenho sofrido de uma crise no casamento, eu tenho sofrido da luta com o filho, eu tenho sofrido, eu não sei qual nível ou quanto tempo, mas não importa o tempo. O poder não está no tempo para determinar o seu futuro, o poder está no sangue. O poder não está em Faraó, que tenta segurar o povo. Ou seja, o poder não está no diabo para tentar paralisar promessas de Deus sobre a sua vida. O poder da nossa vida está no sangue de Jesus. O poder não está no tempo, o poder não está no Faraó, o poder não está nas algemas, porque aquele povo era escravo, muitas vezes algemados. Ou seja, o poder não está nas algemas que o pecado muitas vezes coloca em nós, porque Ele venceu o pecado, a morte, o inferno e ressuscitou. O poder está no sangue de Jesus. Então, se eu tenho a marca do sangue de Jesus, não tem diabo que pode parar o que Deus liberou sobre a minha vida. Se eu tenho a marca do sangue de Jesus, não tem problema recorrente ou por muitos anos, e quem sabe, Espírito de Deus, quem sabe geracional, que o sangue não possa definitivamente romper na sua vida. E eu quero declarar isso sobre vidas aqui nessa noite. Uma libertação geracional. Bisavô morreu, avô morreu, pai morreu como escravo, mas você vai viver uma libertação em nome de Jesus. O bisavô é alcoólatra, o pai era alcoólatra, não sei quem é alcoólatra, mas você vai viver uma libertação em Jesus. O bisavô era promíscuo, o avô era promíscuo, o pai era promíscuo, mas pelo sangue de Jesus você vai viver uma libertação e uma nova estação. Eu quero declarar uma libertação geracional em vidas aqui nessa noite. Tem pessoas que sofreram aborto e vem de geração a geração. Na sua vida está sendo estancado. Essa maldição não vai prevalecer. Receba no seu espírito, receba essa palavra. Nenhuma maldição prevalece sobre quem está em Cristo Jesus. Talvez você está se apegando em maldições hereditárias. Deixa eu dizer para você, o Senhor vai trazer libertação sobre vidas aqui nessa noite. Eu sinto Deus neste lugar, quebrando cadeias. Há uma batalha espiritual aqui nesse momento, nessa noite. Talvez você olhe para trás e vê suicídio percorrendo familiares seus. Talvez não é do bisavô, talvez é coisa próxima agora. Mas o Senhor está quebrando essa cadeia na sua vida em nome de Jesus. A partir de você vai nascer uma geração profética, vai nascer uma geração avivada, vai nascer uma geração que serve ao Senhor, que teme ao Senhor, que anda na presença dEle. Hoje eu quero declarar pelo poder da palavra da Páscoa ao Senhor, libertação definitiva. O pecado do pai não vai chegar nos filhos, o pecado dos avós não vai chegar nos filhos. O Senhor está interrompendo isso. Há uma marca do sangue te blindando dessa realidade, dessa maldição geracional. O que vai ser, o que vai acontecer é bênção geracional. É bênção geracional. Eu declaro sobre a sua vida, você recebe bênçãos geracionais. A partir de você vai nascer sacerdotes, vai nascer profetas, vai nascer missionários, vai nascer homens e mulheres carregadores da presença de Deus. Essa é a Páscoa. Eu quero declarar no reino espiritual a realidade da Páscoa na sua vida. O que matou muita gente não vai te matar. O que matou muita gente no povo no Egito não vai te matar. Porque o Senhor está te guardando. Não é por causa da nobreza, do que você é, do status que você carrega, mas a marca do sangue do Cordeiro que está sobre a sua vida. Libertação definitiva. Oh Jesus, que se quebre as cadeias agora no poder do nome de Jesus. Cadeias de vícios,
gente que não consegue se libertar de bebidas alcoólicas, gente que não consegue se libertar de cigarros e agora está no cigarro eletrônico, gente que não consegue se libertar de outros vícios. Talvez olha para trás, isso vem sendo reincidência na sua família. O Senhor te trouxe aqui nessa noite e pelo poder do sangue de Jesus está sendo quebrado definitivamente essa realidade, essa maldição na sua vida, na sua geração, em nome de Jesus. Libertação definitiva. Espírito Santo de Deus. Oh Espírito, você pode fechar os seus olhos por um instante? Há uma batalha espiritual acontecendo. Porque para que o povo não fosse liberto, quantas resistências Faraó teve, hein? Para que você não fosse liberto, para que você não seja liberto, quantas resistências o diabo está tentando te aprisionar, tantas vezes, você parece que vai sair, não vai, está te aprisionando. Começa a orar, ou aquilo que o Senhor está te trazendo na mente agora, começa a declarar: Senhor, me liberta disso. Começa a declarar. Tem gente que vai ser liberta de ódio, que vem geracional, gente rancorosa, gente com ódio da família. Senhor vai libertando, Senhor vai libertando pelo poder do sangue de Jesus. A Páscoa vai mexer lá no seu passado. A Páscoa que eu estou dizendo é a Páscoa sobrenatural, espiritual. Ela vai romper você de laços do passado, de escravidão do passado, pelo poder do nome de Jesus. Oh Deus. Sabe, irmãos, eu sei porque lá, a minha realidade, eu tenho pessoas da minha família, geração, de cometer suicídios. Eu tenho realidades da minha família muito fortes de alcoolismo. Talvez tem gente que tem realidades aqui na família de loucura. Eu quero trazer essa palavra como revelação de Deus sobre famílias aqui. Loucura, espírito de loucura. O Senhor te trouxe aqui nessa dimensão espiritual, debaixo de uma palavra, dizendo: filho, eu estou quebrando isso na sua vida. O Senhor quebrou na minha vida. Na minha vida não vai perpetuar mais alcoólatra, não vai perpetuar suicídio, vai perpetuar vida, vai perpetuar a plenitude do Senhor. Não vos embriagueis do vinho, no qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Libertação definitiva. Mas tantas vezes eu já tentei e não consegui, mas eu quero declarar pelo poder da palavra: libertação definitiva. Páscoa, quando fala do passado, estabelece uma libertação definitiva. A Páscoa, ele aponta não só para o passado, mas age no presente. E no presente ela estabelece, ele inaugura uma nova estação de vida. Diga comigo: no presente será inaugurado uma nova estação na minha vida. Declare para quem está do seu lado: vai ser inaugurada uma nova estação na sua vida. Vai ser inaugurada uma nova estação na sua vida. Vai ser inaugurada uma nova estação na sua vida. Capítulo 12, verso 2. Pode subir, louvor. O capítulo 2, verso 2 diz assim: este mesmo será o principal dos meses. O principal dos meses. Porque aquilo que te oprimia não vai te oprimir mais. Aquilo que te aprisionava no mundo não vai te aprisionar mais. Vai ter novo nascimento, vai ter novas criaturas, vai ter uma libertação genuína. Este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Ou seja, a Páscoa não é algo comum, é algo que inaugura um novo calendário, inaugura uma nova estação. O próprio Deus diz: estou no meio do ano, mas chegou a Páscoa e falou: agora é um novo calendário. Ou seja, o calendário judaico hoje é como se fosse o 1º de janeiro. É justamente quando começa a Páscoa. Ah, meu irmão, é estabelecido pela Páscoa. O texto está dizendo: este vos será o principal dos meses. Porque o que o Senhor vai fazer na sua vida é algo que só Ele pode fazer. É só a marca do sangue do Cordeiro pode fazer. É o primeiro mês do ano. Por quê? Porque até aquele dia eu era escravo, mas quando o Senhor, a marca do sangue no umbral, me livrou da morte, agora eu não sou mais escravo do Egito, eu sou liberto pelo sangue. Então por isso que a Páscoa no presente inaugura uma nova estação na nossa vida. Aí tem tanta gente que fala: a conversão é o fim da vida. A pessoa fica triste, ela não está entendendo nada. A conversão não é o fim da vida, é o fim da escravidão, é o fim do domínio de Satanás, das algemas. Porque em Jesus nós somos livres. Nós somos livres pelo sangue do Cordeiro. Nada pode nos aprisionar. Nós somos livres pelo sangue de Jesus.
Sabe o que eu creio? Aquilo que o Espírito de Deus coloca no meu coração, que é aquilo que te escraviza, o Senhor está libertando. E que hoje o Senhor vai inaugurar novas estações sobre vidas aqui. Uma nova estação vai começar na sua vida espiritual. Receba em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre vidas, uma nova estação vai acontecer em ministérios aqui nessa noite, no nome de Jesus. Um novo começo, uma nova estação. Mas eu não estou numa conferência, eu não estou no acampamento, meu irmão. Você está debaixo do sangue. O que marca o calendário é o sangue de Jesus sobre a sua vida. Um novo, o principal dos meses. Então o Senhor está dizendo para vidas que não é hora de você entregar os pontos. O povo de Israel já estava gemendo, talvez querendo entregar os pontos, porque eles já não estavam aguentando mais o sofrimento. Mas há uma palavra de Deus para corações aqui: não é tempo de você entregar os pontos, porque uma nova estação vai ser inaugurada na sua vida, na sua casa. Eu quero declarar uma nova estação sobre casamentos. Eu quero declarar uma nova estação sobre vida de filhos. Eu quero declarar uma nova estação em Deus, que Faraó nenhum vai impedir, que resistência nenhum do inferno vai impedir. Oh Jesus, Tu és maravilhoso. Oh Jesus, Tu és maravilhoso. Oh aleluia. O que esse povo viveu foi uma reviravolta sobrenatural. Escravo liberto. Quando que em sã consciência um faraó libertaria um povo? Nunca. Tanto que ele resistiu tanto. Mas que você vai liberar mais de 2 milhões de pessoas que trabalham de graça para você, para levantar o império? É só quando Deus chega na história. É só quando o Senhor vem com a marca do seu sangue. É só quando Jesus estabelece uma nova estação. Ou seja, aconteceu uma reviravolta sobrenatural inexplicável. Você recebe isso no seu coração? Você recebe isso sobre a sua casa? Você recebe isso sobre o ministério que Deus lhe chamou? Uma reviravolta sobrenatural vai acontecer, será inaugurada na sua vida. Você olha para o passado, libertação definitiva. Você olha para o presente, nova estação estabelecida. Mas a Páscoa aponta para o futuro, porque Deus não liberta por libertar. Ele liberta, Ele entrega uma promessa. Ele liberta você de uma realidade de morte e entrega uma promessa de vida. Vai pisar na terra que mana leite e mel. Vai pisar na terra que mana leite e mel. Ou seja, aquilo que antes que você achava que era morte e escravidão, você vai se tornar fonte de vida para outros. Então a Páscoa, ela rompe com o passado de escravidão. Ela inaugura uma nova estação para quem está querendo jogar a toalha e bater as mãos no tatame da vida. Ela inaugura uma nova estação. Eu preciso permanecer, porque uma nova estação o Senhor vai inaugurar. Mas a Páscoa também, ela aponta para a realidade das promessas vividas, que era a terra que mana leite e mel. O que o Senhor está dizendo? Eu quero, como uma verdade aplicável no nosso coração, comece nessa noite a tirar os olhos do Egito e colocar os olhos na promessa. Porque é isso que Deus fala aqui com o povo. Eu vi a aflição, eu ouvi o clamor, eu conheço o sofrimento, eu desci para livrar vocês das mãos do Egito. Mas não é só para livrar, é para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa, a uma terra ampla, a uma terra que mana leite e mel. O que Deus está fazendo com o povo? Tire os olhos do Egito e coloque os olhos na promessa. Tire os olhos do Egito e coloque os olhos na promessa. Você está olhando só o cenário da dor, só o cenário da escravidão? Hoje Jesus quer mudar o foco da sua visão. Você está colocando os olhos no lugar errado, só no diagnóstico. Você está colocando os olhos às vezes só na crise. E as promessas estão sendo diluídas na sua mente por causa da dor da escravidão, por causa da resistência de Faraó? Não, tire os olhos do Egito e coloque os seus olhos na promessa. Porque aquele que prometeu diz: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso tendo ele prometido não fará? Tendo ele falado não cumprirá? Então tire os olhos do problema e coloque os olhos na promessa de Deus.
encerro, porque a Páscoa, diga comigo, libertação definitiva. 1, 2, 3, libertação definitiva. A Páscoa estabelece uma estação de uma nova, diga comigo assim, uma nova estação. Uma nova estação. Diga comigo, libertação definitiva. Diga comigo, uma nova estação. E a Páscoa, ela aponta para as realidades da promessa. Realidade das promessas que Deus fez há muito tempo. Ele tinha feito essa promessa desde Abraão. Falou até quanto tempo o povo ia ficar no Egito, desde Abraão. Mas o Senhor está trazendo de volta a promessa. Sei, às vezes, gente, que passa tanta situação, às vezes na vida conjugal, a gente esquece a promessa que fez no altar. Tanta luta que a gente passa, às vezes, numa enfermidade, numa dor, a gente esquece das curas que a gente já viveu. Deus está dizendo para mim e para você: comece a colocar os olhos sobre a promessa. A gente é muito voltado para se apegar na dor. E Deus está nos dizendo: não tira os olhos da dor, coloca os olhos da promessa. É igual Davi diante do Golias: eu venci o urso, venci leão. Quem é esse gigante incircunciso? Então hoje o Senhor está nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Regue a sua mente acerca da sua família, das promessas. Regue a sua mente acerca dos seus filhos, das promessas. Regue a sua mente acerca da sua vida espiritual hoje, que pode ser, talvez está num período de opressão, sofrimento. Regue sobre as promessas do primeiro amor. Regue a sua vida ministerial, que talvez esteja apagada, apática. Regue com as promessas. Essa é a realidade da Páscoa. Libertação, nova estação, as promessas. E a Páscoa, ela nos prepara para a eternidade, porque ela revela sobre a ressurreição e a volta de Jesus. Ou seja, não fala só sobre a nossa realidade de vida nessa terra, de uma libertação, de uma nova estação, de um futuro que Deus tem prometido, mas ele aponta sobre a volta de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, porque Jesus é o Cordeiro Pascual que nós lemos no dia seguinte. João viu Jesus aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 Coríntios 5:7 diz assim: Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Só que a grande diferença é que esse Cordeiro da Páscoa do Antigo para o Cordeiro Pascual do Novo é que ele não apenas morreu e deixou as marcas do sangue nos umbrais, mas ao terceiro dia a morte não deteve. Ele ressuscitou e vivo está para todo sempre. E está aqui nessa noite, e um dia voltará para buscar a sua igreja marcada pelo sangue de Jesus. Você pode celebrar Cristo Jesus, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que liberta, que estabelece nova estação, que libera promessas e que prepara a eternidade. Receba sobre a sua vida essa realidade dos céus. Receba libertação definitiva. Receba em nome de Jesus uma nova estação. Receba promessas e se prepare, porque Ele virá.